Bom dia, Rogério. Bom dia, Mauro, Ana Prestes, Rebeca. Prazer Bom dia. novamente com vocês aqui no Fórum Café. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Hoje eu estou com um computador novo aqui, deixa eu ver se eu me adequo direito. Estou vendo, tá lindão, tá lindão. A gente aqui é jornalista, não pode ficar declarando voto, tá? Não pode ficar declarando voto. Mas quero dizer que se eu morasse em Belo Horizonte, eu estava lá, Rogério Correia, prefeito! Parabéns, parabéns, candidato a prefeito pelo PT oficialmente agora, parabéns. Isso, Mauro. Agora estou lá unindo lá a federação para a gente já começar depois a nossa pré-campanha da federação, para colocar alguém de esquerda combativo lá em Belo Horizonte, fazer mais participação popular, olhar as questões de transporte coletivo, cuidar da cidade, né? Melhorar a saúde pública, colocar as crianças estudando em escola de tempo integral com qualidade. Estou com um programa bom lá, depois nós vamos falar sobre isso. Mas muito animado, viu? Para pegar as políticas do presidente Lula agora, do governo Lula, e levar para BH. Com certeza vão melhorar muito a vida do nosso povo lá em Belo Horizonte. É isso aí. Ana, Rebeca, se vocês morassem em Belo Horizonte, tinham. Queria apresentar um candidato bom para vocês lá em Belo Horizonte. Eu morei muitos anos em Belo Horizonte, conheço inclusive o trabalho do Rogério lá em Minas e tudo. Muito bom mesmo. Belo Horizonte merece muito. E ontem saiu uma pesquisa lá. Não é a pesquisa encomendada pelo PT, não. Foi uma pesquisa, o Instituto, inclusive novo lá, e eu saí bem lá, já saí em segundo lugar na pesquisa. Tá bom, né? Começamos a campanha, já estamos pontuando e bem. Então, animei mesmo a campanha. Animador, parabéns. Rebeca, você tem candidato em Belo Horizonte, não? Claro que eu tenho, Mauro. Rogério Correia, olha aí. Obrigado. Tenho sim. Olha, desde que a gente se conheceu aqui, viu, Rogério? Eu acompanho, te sigo lá nas redes sociais, vejo suas manifestações lá na CPMI, gosto bastante do seu trabalho, viu? Parabéns. E a Eliane traz uma questão importante aqui, Rogério. Está aqui, a Eliane Campos, arquiteto. Eu também votaria no Rogério. E ele ainda está mais bonito hoje, mó bonitão também esse Rogério. Cá entre nós. Ô, Eliane, obrigado. Já tá vendo? Comecei bem o dia. Já vou lá para a CPMI, é mais animada ainda para fazer a luta. E o bom lá na nossa reunião do PT, no diretório, depois da plenária que nós fizemos, é que teve a presença da Gleisi Hoffmann, foi lá dar as bênçãos, né, do PT Nacional, do nosso presidente Lula, para que a gente tenha uma campanha bonita e possa ser vitorioso. E também nós unificamos o partido, né? Nós estávamos decidindo se iríamos eu ou a Beatriz Cirqueira, a Bia, que é dobradinha minha lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, professora também. A Bia é deputada estadual, né? Por isso são dobradinhas. Ambas são deputadas estaduais. A Macaé também professora, uma mulher guerreira, negra, muito atuante. Então, as duas acharam que, neste momento, seria melhor que eu representasse o PT pelas outras tarefas que elas estão cumprindo e muito bem lá na Assembleia Legislativa. Então, nós unificamos o partido, saímos unidos e fui aprovado lá por unanimidade, lá na plenária de Belo Horizonte. Rogério, vamos entrar em outro assunto? Hoje não vai dar para conversar bastante, você mesmo falou, mais adiante tem bastante conversa sobre isso. Uma última questão. Aqui no nosso chat, eu sei que tem uma torcida geral entre os progressistas para que a Duda Salabert, a deputada Duda Salabert, do PDT, seja sua vice. Há possibilidade disso acontecer? Como é que está essa discussão sobre vice? Vamos deixar mais para frente, porque a Duda também tem se colocado como candidata. Então, nós precisamos fazer um acerto. Eu vou ser o candidato à federação, tenho discutido também com o PSOL e a Rede, que é outra federação. Acho que há uma possibilidade também de unidade, embora o PSOL também tenha o nome da Bela como candidata. Mas eu acho que é possível fazer essa unidade, o Boulos, candidato de São Paulo, e eu em Belo Horizonte. E a gente, então, ter aí uma unidade também com o PSOL, temos conversado muito isso. Depois nós vamos procurar ainda o PSB e o PDT da Duda, companheira nossa, companheira minha, inclusive lá na CPMI, fazer uma boa dobrada. Então, não vamos ter dificuldade de conversar, mas é claro que eu gostaria muito de ter uma candidatura única, de ser o candidato a prefeito e ter o apoio da Duda, mas é claro que precisamos respeitar também que, evidentemente, ela foi deputada federal mais votada em Belo Horizonte
da esquerda, tem também, evidentemente, toda a razão e a condição de ser candidato. Então, vamos ter que fazer uma discussão disso, mas gostaria muito que fosse, vamos pensar. Rebeca, Ana, vamos virar a página e falar de CPI e julgamento no STF. O Rogério, além de tudo, é o seguinte, a Rebeca fez menção a acompanhar ele nas redes, os melhores vídeos sobre a CPMI são do Rogério. O Rogério está detonando nas redes. Realmente, os vídeos que você faz, seu minuto do golpe, né? Minuto do golpe. São sensacionais, realmente faz um grande sucesso nas redes. Rogério, antes de falar diretamente da CPMI, queremos te ouvir sobre o primeiro dia do julgamento do primeiro réu, né, do golpe. Ontem houve um embate entre Alexandre de Moraes e Cássio Nunes. Alexandre de Moraes estabeleceu uma pena de 17 anos e 6 meses para 17 anos, desculpa, para o Aécio, olha o nome, Aécio, vai vendo, Aécio Costa Pereira, e o Nunes Marques apenas 2 anos e 7 meses, tirou completamente a qualificação, tentou tirar de golpe de Estado, né? Ficou em dano qualificado de deterioração. Muito parecido a lógica argumentativa dele com os deputados fascistas de extrema-direita, deputados e deputadas, senadores e senadoras na CPMI. Como é que você viu esse primeiro dia? Parecia uma sessão da CPMI, só que menos radicalizado, com mais cortesia, mas os argumentos muito semelhantes. O Nunes Marques tentando negar a história, negar os fatos. É o negacionismo que é comum à ultradireita. E ele, como lá no Supremo Tribunal Federal representa o bolsonarismo, não era de se esperar outro tipo de posição. Então, eles negam aquilo que foram os acontecimentos, como se Bolsonaro não tivesse jamais repetido diversas vezes que as urnas eletrônicas não prestavam, que a democracia no Brasil só existiria se ele fosse vitorioso, e não tivesse feito o 7 de setembro, onde chamasse o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, de canalha, não tivesse ameaçado a ordem democrática brasileira e não tivesse viajado para os Estados Unidos e deixado armado um processo golpista e levado pessoas extremamente violentas para quebrar tudo e tentar, a partir dali, criar um clima golpista no país. Então, ele tenta negar a história. E dizem que quem foi lá foi apenas para fazer uma manifestação e que aquilo saiu do controle e, de repente, alguns vândalos ou alguns mais exaltados, que é a palavra que eles gostam de usar, quebraram alguma coisa no dia e que isso fica por isso mesmo. Tem uma pena apenas de ter depredado o patrimônio, mas não no sentido de ter dado um golpe de Estado. Então, essa é a argumentação que fazem também os bolsonaristas na CPMI. Então, eu acho que é uma negação histórica de todo o processo que nós vimos do governo Bolsonaro, aliás, até antes, né? O filho dele, antes da posse do Bolsonaro, já dizia que o Supremo Tribunal Federal, se amolasse o governo do filho do pai dele, do presidente Jair Bolsonaro, ele fecharia o Supremo com um cabo e 2 soldados. Então, essa ameaça ao sistema democrático, ela foi evidente durante todo esse período e continua até hoje, né? Então, eu acho que ali se repetiu essa discussão que hoje vai se repetir na CPMI, que nós estamos levando lá também, o general Dutra. Esse é um bom exemplo. O general Dutra é aquele que não quis tirar, de forma nenhuma, aliás, não deixou que se tirasse, os acampados de frente ao quartel, porque os acampados eram peça fundamental para sair dali e fazer a tomada de poder que eles chamavam nas redes sociais. E ali se juntaram pessoas extremamente perigosas, os chamados kids pretos das tropas especiais do Exército, paraquedistas da reserva, chamado Boinas Vermelhas, CACs, que são esses atiradores que estavam treinados e chamados para ir lá, o cacique Tererê, também pago e financiado por ruralistas para estar presente naquele acampamento, os que tentaram explodir a bomba para criar um fato terrorista no aeroporto, tudo isso estava presente lá nesse acampamento. E o general Dutra os acolhia muito bem e os protegia, exatamente na expectativa de que algo novo acontecesse,
como Braga Neto e Heleno chegaram a anunciar. Então, é tão óbvio que eles agiram para ter uma tomada de poder que seria espalhada pelo país e se transformaria em golpe de Estado. Falharam. Agora, o ato de falhar não tira o crime que eles cometeram, que foi a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Antes de você entrar, Rebeca, só esclarecendo, o general Dutra, a que o Rogério se refere, é o general Gustavo Dutra, que era o chefe do Comando Militar do Planalto durante a tentativa de golpe. Ele já depois, na CPI do Distrito Federal, vem hoje, vamos ver se vai aparecer fardado ou não, acho que ele vai de terno. Mas vendeu uma cascata lá na CPI do Distrito Federal, de que o Lula é que falou para ele para que o pessoal, o PM não entrasse. Vamos ver como é que ele vai se virar. Rebeca. Agora, Rogério, né? Esse Aécio aí que foi julgado ontem, ele é peixe pequeno, né? Era uma pessoa comum, um trabalhador, que acabou indo lá porque comprou uma ideia, né? Uma ideia errada e foi na onda da galera, foi com a manada. Qual o cenário você traz para a gente da posição do Alexandre, do STF, com os peixes grandes, né? Com os financiadores, com as mentes que articularam esse golpe? Qual que você acha que vai ser a linha do Alexandre e dos outros ministros nesse sentido? Porque a pena foi alta, né, para Aécio. Acho que a pena vai ser mais alta ainda, em especial para Jair Bolsonaro, é o que a gente espera. E olha, na CPMI, eu digo para vocês, nós já temos os elementos para indiciar Jair Bolsonaro por uma série de crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, com muitas provas. Se o Tribunal Superior Eleitoral já o tornou inelegível, porque ele se reuniu com os embaixadores para dizer que no Brasil ou ganhava ele ou não tinha democracia, e ameaçou até não ter processo eleitoral, dizendo aos embaixadores que as urnas eram fraudáveis e assim por diante, se por isso, e anexado a isso, uma minuta de golpe na casa do ministro dele da Justiça, o Anderson Torres, que era aquela minuta que falava em garantia da lei e da ordem, intervenção militar e etc., se por isso ele já se tornou inelegível, e isso já é pena grave no sentido de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, imagina com todas as provas que nós já acumulamos na CPMI e mais ainda o que tem a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a pena do Bolsonaro será grande por este crime de tentativa e de, no caso dele, né, de orientação e de chefiar a quadrilha que buscou usurpar o direito de voto do povo brasileiro. Agora, ao Bolsonaro ainda serão anexados outras, que o Mauro Cid tem feito denúncias que vão também, além disso, para roubo de joias, enriquecimento, portanto, ilícito, né, ou corrupção. Ele tem também agora, nós sabemos que até nesse sentido entra também a relação antidemocrática dele com os setores de imprensa que ele colocava recursos não orçamentários, inclusive, no interior das mídias que ele queria privilegiar. Até isso, essa relação promíscua com a mídia está sendo colocada. Ele tem ainda a questão das vacinas, isso vai levar também à delação de como ele agiu durante a pandemia. Imagina o tanto de crime que será imputado a Bolsonaro. Acho que ele vai ter uma pena muito mais rigorosa. Estou falando dele para pegar aí esses dois exemplos. Quem executou a mando dele, ou entusiasmado, incentivado por ele, e ele que foi o mandante. Eu acho que a pena dele será ainda maior. Ana. Rogério, vamos trazer aqui um pouquinho para a CPMI o debate, até para fazer um esquenta aqui, eu sei que daqui a pouco você vai entrar em ação lá, assim como os outros parlamentares. Eu achei interessante quando você disse que ontem, no STF, parecia uma réplica assim, do que está acontecendo na CPMI, com algumas diferenças na retórica, na forma de falar. O Cássio Nunes também tem interferido na CPMI. Eu queria perguntar para você sobre essa autorização para que a Marília Ferreira não fale na CPMI. Ela seria ouvida na CPMI como responsável pela inteligência
do DF nos dias, né, do ataque ao 8 de janeiro, os dias prévios e no próprio dia 8. Agora, ela é uma profissional de inteligência, digamos assim, que trabalhou ao longo do governo Bolsonaro, inclusive em alguns momentos bastante sensíveis, como, por exemplo, quando eles fizeram aquela lista, né, do movimento antifascista, procurando o nome das pessoas, ou quando nas eleições foi feito também um mapeamento das cidades onde o presidente Lula teria tido mais de 70%, 75% dos votos no Nordeste para aquela operação da Polícia Rodoviária Federal. Queria que você falasse para a gente como que vocês na CPMI estão recebendo isso, porque assim, pode atrapalhar, inclusive, aí no decorrer ou não das investigações da CPMI. Ana, você pegou um exemplo excelente de como que as questões se interferem, se entrelaçam. O que o Nunes Marques fez foi exatamente uma interferência na CPMI pelo que ele acha. Então, ele não fez uma análise técnica, porque é a primeira vez que isso ocorre. Dispensar alguém convocado de ir à CPMI. É claro que o direito de ficar calado é um direito que se estabelece de quem é denunciado, para que ele não faça prova contra si. Isso é de Estado Democrático de Direito e é o que vinha acontecendo. Então, se o depoente não falasse nada, ele perdia o direito de se defender no interior da CPMI, que era um direito dele. Mas, evidentemente, que se colhe provas de outro jeito. Agora, não ir é a primeira vez que isso acontece. Então, ele inverte toda a lógica do Supremo e toda a lógica constitucional para quê? Para exatamente proteger a tese dele, que é a tese bolsonarista de que não houve tentativa de golpe. E ela é peça fundamental na tentativa de golpe, porque foi ela que fez a lista a mando de Anderson Torres e entregou para o Anderson Torres a lista das cidades no segundo turno que ela não queria, que Bolsonaro não queria que fosse votar, que eram especialmente nas cidades do Nordeste. E aí a Polícia Rodoviária Federal, através do diretor-geral Silvinei Vasquez, simplesmente colocou a Polícia Rodoviária para tentar impedir os nordestinos de votarem. Depois ela sai de lá, depois da derrota do Bolsonaro, e vai para a Secretaria de Segurança Pública de Brasília, junto com Anderson Torres, ele secretário e ela responsável pela inteligência. E ela, ao invés de chamar uma reunião, sabendo que iria acontecer tentativa de golpe no 8 de janeiro, ela boicota uma reunião, não faz a reunião, e com isso ela não dá ordens à Polícia Militar para que agisse para conter os bolsonaristas. Ali, então, eles abriram a esplanada, abriram tudo, porque ela não coordenou aquilo que tinha que coordenar. E o outro que tinha que coordenar, que é o Anderson Torres, já tinha fugido para os Estados Unidos, tirando férias depois de 3 dias de trabalho. Ou seja, tudo isso, evidentemente, organizado. E o Nunes Marques não quer que isso apareça, porque a tese dele é que era simplesmente uma manifestação que alguns perderam o controle. Então, ele interfere na CPMI de forma não constitucional, de forma ilegal, inclusive, ele que é o ministro do Supremo, revertendo a lógica das pessoas terem que ir à CPMI, que é uma determinação constitucional. Então, veja bem, eles não têm apreço pela Constituição, ele não faz nenhuma análise técnica, ele interfere politicamente para tentar prevalecer a ideia dele e proteger Jair Bolsonaro. É isso que o Nunes Marques faz no Supremo Tribunal Federal, infelizmente. A CPI vai apresentar algum tipo de recurso para ver se consegue convocá-la? Já apresentou e ele teria que submeter isso à turma dele. Ele não faz, sentou em cima. Isso é bolsonarismo. É importante, sabe, entender que a origem do golpe contra a Dilma está na anistia aos militares no fim da ditadura. Então, é importantíssimo dizer o seguinte: nós estamos definindo na CPMI, no julgamento, se vai ter golpe de novo ou não. Essa é uma questão fundamental. Quando achei que a manifestação do desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, que é o advogado do Aécio, que, por sinal, está sendo investigado pela Polícia Federal, foi muito sintomática, né? Olha isso aqui. Dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Este advogado fascista foi lá para ameaçar o Supremo.
em público, na cara do Supremo. Chocante, né, Rogério? É chocante, mas é o que eles fazem mesmo, e se deixar, farão de novo. Você tem toda a razão, Mauro Lopes. Se não der o exemplo, farão de novo. Então tem que se punir o setor golpista das Forças Armadas, e ali tem esse Dutra que está indo lá hoje. Nós vamos chamar também o Braga Neto, espero que seja já na próxima semana. Pelo menos esses dois têm que ir lá, que são parte. Eita, Braga Neto, compra pipoca aí, gente. Tem que vir, isso aí tem que ir na CPMI. Nós estamos fazendo uma carga para que Braga Neto esteja lá. Porque Braga Neto era o vice-presidente e na casa dele, nós sabemos, existiram muitas reuniões, viu? Para tentar tramar e coesionar no golpe, porque eles não conseguiram a coesão de todo o comando das Forças Armadas, porque se tivessem conseguido, tinha dado golpe. A verdade é essa, estava tudo armado para que o golpe fosse dado. Como o comando, na sua íntegra, não topou fazer essa missão, eles então tentaram fazer com que elementos existissem, ou rastilhos de pólvora, ou estupins, gota d'água, para que eles então pudessem ter a obrigação de agir. Foi isso que Bolsonaro julgou, foi nessa expectativa que eles agiram. Isso hoje é muito claro. Mas vamos lá, né? Deixa eu ir lá para a CPMI, que eu tenho que me inscrever lá para fazer as indagações lá ao general Dutra e contrapor as teses golpistas que permanecem. Muito bom. Eu só ia comentar que o Braga Neto estava naquele 12 de dezembro, na reunião prévia lá de manhã em Brasília, com os bolsonaristas, que mais tarde fariam já uma primeira tentativa, né, de assalto, digamos assim, a Brasília. Mas parabéns, viu, Rogério, pelo seu trabalho. A gente vai ficar acompanhando, né, Mauro, Rebeca? A gente vai ficar aqui acompanhando o trabalho da CPMI para trazer aqui para a nossa comunidade também da Fórum. E sempre muito bom, né, ter você aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Olha, uma última observação, que sempre que tem esses processos golpistas, essas coisas antidemocráticas, é enraizado também de corrupção, né? Então, agora nós estamos vendo que o Braga Neto está envolvido em outras corrupções também, assim como o Bolsonaro está cheio de corrupção, até roubo de joias tem no processo. Então, mistura-se aí o autoritarismo e a corrupção. É bom a gente lembrar disso. Ping-pong, Rogério, só para te liberar, para você sair. O Mauro Cid, vocês vão chamar de novo ou não? Vamos chamar Mauro Cid de novo. Esperamos que agora ele fale, né? Vamos deixar mais ao final, mas a ideia é chamar o Mauro Cid, sim, até para que ele conclua a delação dele, que parece que é ampla. E, ao final, a gente chama como cereja do bolo da CPMI. Legal. Depois vem o relatório. Bolsonaro, sim ou não? Bolsonaro, vamos ver se a gente convoca ou não. Então, estamos avaliando. Mas, então, para encerrar, já que Rogério é de Minas Gerais, tem uma brincadeira, que o sujeito lá, o tal do Aécio, foi condenado a 17 anos, que é o número do Bolsonaro, lá em 2018, era 17, né? Agora tem o Walter Pereira aqui, diz o seguinte: eu pensava que o condenado fosse aquele Aécio, o Aécio lá de Minas Gerais. Se fosse, seria 45 anos, o número do PSDB. Tá certo, merece também. Abração. Um abraço, Mauro, Ana e Rebeca. Tchau aí para todos aí do nosso Fórum Café. Um abração. Um abração.